Então, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, porque é uma oportunidade de falar sobre uma experiência muito bacana que eu tive o prazer e a honra de participar, não só uma experiência acadêmica e profissional, mas pessoal. Acho que foi uma das maiores viagens da minha vida, assim, em todos os aspectos. Como o Matheus falou, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas desde 2015 e atuo na área de processamento, cartografia e sensoramento remoto, o que me levou em contato com alguns colegas de ciências agrárias, que nós temos um curso relativamente recente de engenharia florestal, e envolvido com alguns projetos, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Gabriel Marangon e alguns outros professores foi formado em engenharia florestal aí pela Rural, e como colega de trabalho nós nos envolvemos em alguns projetos de pesquisa que me levou a fazer um doutorado aí em ciências florestais na Rural de Pernambuco. Essa experiência me levou a ter contato com alguns pesquisadores da área e que, felizmente, eu tive a sorte de estar na hora certa, no lugar certo, e participando, inclusive, dessa expedição, né? O que me deu a oportunidade de participar dessa expedição. Então, depois dessa breve apresentação, vou compartilhar aqui a tela alguns slides. Eu preciso que você, Matheus, habilite para mim o compartilhamento, que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Falando que o host não desabilitou o meu compartilhamento de tela. Não sei se você consegue fazer isso facilmente. Claro. Vê aí. Agora foi. Bom, então eu vou compartilhar para vocês alguns slides que eu montei aqui. Primeiro, para explicar um pouco, né, sobre como funcionou toda a logística da expedição, a motivação da expedição e algumas das imagens que eu consegui capturar durante a expedição. Então, deixa eu ver. Vocês conseguem me ver aí? Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Pronto, beleza. Bom, gente, essa expedição, né, foi capitaneada por um professor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, que fica no estado de Minas Gerais, na cidade de Diamantina, belíssima cidade, por sinal, onde eu tive o prazer e a honra de participar passei um semestre lá para aprender mais com o pessoal de lá, sobre o tipo de dado que eu utilizava que eu estou utilizando, na verdade, na minha pesquisa de doutorado, né? O que me deu a oportunidade de participar dessa expedição. O professor que me recebeu lá chama Eric Gorgens, e é dele a ideia e a liderança dessa expedição, tá certo? O nome que foi dado foi Jariparu, porque fica nas margens do rio Jari, na floresta estadual do Paru, entre o Amapá e o Pará. Daí o nome dessa expedição, né? Um termo indígena que denomina algumas regiões, umas fisionomias naturais de lá, da região, tá? Bom, no contexto de árvores grandes, né? Eu usei, em alguns momentos, vocês podem observar que gigantes estão entre aspas, porque o gigantismo pode ser, não necessariamente uma árvore alta, pode ser alguma característica genética que esses indivíduos possuam, certo? Então, a gente chama de gigante pelo tamanho descomunal que esses indivíduos possam apresentar. Numa pesquisa simples, a gente consegue ver que são 5 espécies que apresentam tamanhos mais elevados, né, no bioma amazônico. Seriam a samaúma, a castanheira, o angelim, o visgueiro e o pequiá, né, cujos nomes científicos estão apresentados aí, certo? As maiores árvores até então já mapeadas são localizadas na Oceania e na América do Norte, né? E a maior árvore fica na Califórnia, uma sequoia de 115 metros, quase 116 metros, ou seja, é uma dimensão muito elevada, né, para uma árvore. Né? Imaginem a dificuldade que essa árvore tem para manter toda essa estrutura, né, para aduzir a água até as folhas, até a copa. Então, assim, é um fenômeno de grande interesse, né, por parte de diversos pesquisadores de diversas áreas. Até então, a maior árvore de florestas tropicais é uma choréia faguetiana, localizada na região de Sabah, na Malásia, que passava dos 100 metros, quase 101 metros,
certo? Na Amazônia, não tinha registros de grandes árvores da dimensão que o grupo, na verdade, né, conseguiu encontrar, que acima de 80 metros. Um colega pesquisador da Embrapa falou que antes da expedição, né, que se alguém falasse que existiam árvores de 80 metros na Amazônia, ele ia dizer que essa pessoa está ficando doido, porque não tinha razões ecológicas para isso acontecer. E aí a gente vai ver como é que se deu tudo isso, né? Qual o contexto que motivou essa expedição e como foi que danada a gente conseguiu descobrir uma árvore com essa dimensão no meio da floresta amazônica, né? Bom, a Amazônia é legal, pessoal. Ela ocupa mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Quase 60% do território nacional é feito da Amazônia. E eu estou falando da Amazônia brasileira, tá? Então, assim, é o maior bioma brasileiro, cobre uma área muito grande do território nacional, né? E, por isso, ela requer um cuidado muito extenso, muito intenso, e pela sua extensão, tem que ser muito pensado como é que vou monitorar uma área desse tamanho, né? No contexto de monitoramento florestal, a gente tem 3 programas que ficaram bastante conhecidos recentemente, do INPE, né? Para quem já era da área, que trabalhava com a parte de monitoramento florestal, de observação da terra, já podia ter algum contato com esse tipo de programa, né? Que são o PRODES, o DTES e o TerraClass. O primeiro monitora a floresta amazônica brasileira, né? Por satélite, né? Depois disso tem o DT, que é especialista em detecção de desmatamento em tempo real. Então, eles trabalham com dados um pouco diferentes e o tempo de resposta deles é um pouco diferente também. Enquanto um é em tempo real, os relatórios são diários, o outro, os relatórios demoram um pouco mais para serem disponibilizados, salvo engano, a cada ano, certo? E, em seguida, tem um TerraClass, que utiliza esses produtos para mapear o uso e a ocupação da terra no país, de uma maneira geral, né? Funciona mais ou menos, não sei se vocês conhecem, como uma ferramenta Map Biomas. São bem parecidos, são tecnologias semelhantes. Então, essa questão da... Ops, desculpe. Estou com um problema para passar o slide aqui. Tá. Essa questão do monitoramento do país não é recente, né? Na década de 70, mais precisamente no ano de 1970, o projeto Radam Brasil foi inicializado, que seria o monitoramento da Amazônia por radar, né? Os radares, aeronaves eram equipadas com sensores ativos, chamados de radar, né? Para mapear os recursos naturais da Amazônia. Esse projeto foi tão bem sucedido que terminou sendo expandido para todo o território nacional, né? E que era vinculado ao Ministério de Minas e Energia da época, quando ficou desse jeito até 85, né? Com o fim do regime militar, e passou a ser curado pelo IBGE, certo? O INPE, como alguns de vocês devem conhecer, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é a organização, né, uma instituição científica que trabalha muito, né, um dos grandes, como é que eu posso falar, aplicações, né, do conhecimento produzido no INPA é para monitoramento, né, e observação da Terra. Então, a gente tem, inclusive, satélites brasileiros em cooperação com o governo chinês, né, chama CIBERS, que o Brasil desenvolveu toda a tecnologia satelital e a China enviou para o espaço. Então, essa cooperação fez com que nós, brasileiros, tenhamos uma fonte própria de fornecimento de imagem, certo? Só que, quando eu trabalho com imagem, eu tenho algumas limitações, que, por exemplo, não tenho quando eu trabalho com sensores ativos, como radar ou LiDAR, né? Que é como funciona parecido com radar, só que em vez de onda de rádio, ele utiliza ondas de outro comprimento. E o LiDAR da sigla vem de light, né? Então, eles usam laser para poder fazer para receber os dados que a superfície responde, certo? Existe um projeto do INPE que chama EBA, Estimativa de Biomassa da Amazônia, né? Cujo pesquisador Jean Almeto, lá do INPE, professor Jean Almeto, é que lidera. Esse projeto foi financiado pelo Fundo Amazônia, né? E gera muito mais do que essas belas imagens como essa que está aqui no canto superior direito, né? Que seria um mapa de biomassa da Amazônia.
certo? Então, esse projeto permitiu que eu utilizasse dados de LiDAR, né, que me resulta numa nuvem de pontos, onde eu tenho a coordenada x, y, z de cada um desses pontos, ou seja, latitude, longitude e altitude, certo? E isso permite que a gente analise não só a estrutura horizontal da floresta, mas a estrutura vertical. Esse levantamento, ele funciona da seguinte forma: cada pontinho desse amarelo que vocês estão vendo aí no mapa são os transectos, certo? Está exagerado para vocês perceberem como é que eles estão espalhados ao longo da Amazônia. E eles são uma faixa que ocupam a área de mais ou menos 375 hectares, certo? 832 transectos desses foram mapeados, o que resulta, quando somados todos, em 0,0005% da área da Amazônia Legal, ou seja, é zero, né? Quase nada. Ou seja, foi basicamente sei que eu posso dizer assim, um milagre chegarmos a uma descoberta dessa natureza, né? Porque a gente mapeou, a gente que eu digo assim, né? Quem trabalhou no mapeamento conseguiu recobrir uma área muito pequena e descobrir já coisas que até então eram desconhecidas. Agora, imagine se esse projeto tiver uma expansão, né? Então, o produto que o LiDAR gera é uma nuvem de pontos, parecida com isso aí, essa figura que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos onde tem cores, né, representando a altura, nesse caso a altitude. A parte de baixo representa o solo e a parte em cores quentes, mais perto do laranja, representando os pontos máximos do dossel, né? No meio, nesse intervalo, tem os pontos que ficam entre o dossel e o solo, né? Os pontos de subbosque, inclusive a gente consegue ver feições semelhantes a troncos de árvore, certo? Então, eu consigo trabalhar, inclusive, com a variável de altura, né? O Z. Cada pontinho desse tem X, Y, Z, eu consigo, inclusive, trabalhar com esse Z, tá certo? Então, pessoal, isso aí tem uma visão em perspectiva, através de um software chamado Fusion, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Serviço Florestal Americano para processamento desse tipo de dado, e a gente consegue identificar, por mais que seja uma nuvem de pontos, identificar feições que nos lembram, de fato, um dossel florestal, certo? Onde cada cor dessa aí tem a ver com a altura, certo? Vocês podem ver a legenda aí do lado. Esses produtos, né, a nuvem de pontos, permite que a gente extraia algumas informações. Então, primeiramente, foi processado, né? Foi feita uma série de processamentos, o que requer um poder computacional muito extenso, porque é muito pesado mexer com esse tipo de dado. E aí, a partir daí, foi feita filtragem e filtrado e descobertos o modelo de terreno, que é como se tivesse a terra nua, né? O solo exposto, certo? A partir daí, é possível corrigir o efeito da topografia no dossel. Aí, porque eu consigo, assim, dessa forma, anular a altitude e simular como se todas as árvores estivessem plantadas no mesmo plano. Então, eu tenho como conseguir, de fato, saber a altura das árvores, né? E depois disso, computados os pontos máximos, né? Ou seja, os pontos máximos das árvores mais altas. Esse é o perfil que o pessoal que estava trabalhando com esse dado na ocasião achou, né? Sob a liderança do professor Eric Gogens, e eles perceberam que tinha um ponto bem acima do normal. Vocês imaginam que esse dossel médio, esses restantes da floresta, tem uma média de 40 metros de altura, ou seja, entre o ponto mais baixo e esse dossel médio aqui, tem 40 metros, então, ou seja, tem mais de 40 metros acima. Inicialmente, eles, inclusive, acreditaram que podia ser um ruído, até checarem mais detalhadamente e perceber que essa nuvem de pontos que está acima tem, de fato, uma silhueta de uma árvore. Então, a gente tem todo motivo para achar que era, de fato, uma árvore, não um ruído, já que esse dado ele é passível da presença de alguns ruídos, como, por exemplo, um bando de pássaros, a umidade no ar, então, ou até o próprio defeito de algum sensor, né, no sensor. Então, teve que ser feita uma verificação para confirmar que isso não era apenas um ruído, um outlier, e sim uma árvore que tinha mais que o dobro da altura do céu médio. Bom, então isso foi o que motivou a expedição, né? Então, já sabe que tem, mas qual a espécie dessa árvore? Por que ela cresceu tanto? E onde é que ela está localizada? Então, como eu tenho os dados X, Y, Z, a latitude e longitude era conhecida. Então, todo o planejamento dessa expedição foi feito
para nós chegarmos a esse ponto, né? Só que nessa área, né, nas proximidades da região onde essa árvore foi localizada, 7 transectos, né, 7 áreazinhas, 7 pontinhos amarelos desde da imagem, tinham árvores com com altitude, né, com altura, melhor dizendo, maior que 80 metros. E 6 delas estavam próximo ao Rio Jari, como eu falei para você, na divisa entre o Pará e o Amapá. O maior ponto localizado, o ponto de maior altura detectado tinha 88,5 metros, né, na Floresta Estadual do Paru, daí o nome da expedição, né? E outras 38 árvores nas proximidades dela apresentavam altura maior que 70 metros, né? Duas delas acima de 80 metros, o que era uma coisa desconhecida para a Amazônia. Então, a partir daí, no desenvolver do planejamento da expedição, foi investigado como é que funcionava o ambiente, né? O relevo era acidentado, então essa região que a gente ia ter que acessar estava a 360 quilômetros do litoral, como vocês podem ver aí no slide, né? 280 quilômetros do delta da Amazônia e a 220 quilômetros do município mais próximo, que é o município de Laranjal do Jari, no Amapá, certo? Então, foi uma iniciativa grande, né? Veio de um projeto muito grande, da qual o professor Eric liderou, mas teve colaboração também de outros pesquisadores e professores de outros órgãos. Teve alguns pesquisadores de fora do país, da Universidade de Cambridge, de Oxford. Teve também pessoal da Universidade Federal do Amapá, pessoal do Instituto Federal do Amapá, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia disponibilizou um pessoal, recursos humanos, para nos acompanhar, né? O pessoal da Globo, teve uma equipe de reportagem da Globo que nos acompanhou também. E no caso de chegarmos à árvore, a gente precisava validar essa altura. Então, teve um escalador que acompanhou a equipe para poder escalar essa árvore e medir, de fato, em loco, qual era a altura dela, né? Para validar. Também tivemos a felicidade de sermos acompanhados pelo pessoal do Corpo de Bombeiros do estado do Amapá, né, que disponibilizou 3 militares para poder ajudar na questão dos primeiros socorros, no caso de acontecer alguma coisa que precisasse de cuidados. E aí, o pessoal da Embrapa Acre também compareceu, certo? O professor doutor Marcos Vinícius de Oliveira, da Embrapa Acre. Então, assim, montou-se uma equipe de quase 30 pessoas que foi abrilhantada com o pessoal da comunidade do Vale do São Francisco de Iratapuru. Foram os nativos que nos acompanharam. Os caras são os heróis, certo? E viabilizaram toda a possibilidade de que a gente conseguisse realizar essa expedição, né? Então, se vocês conseguirem ver esse mapa aí, né? O fundo é de altitude, é um modelo digital de terreno. Vocês conseguem identificar áreas altas pelas cores mais claras e áreas mais baixas por cores mais escuras, né? Esse linha preta, né, que tem alguns símbolos no centro da imagem, é o Rio Jari. Então, o nosso deslocamento foi todo feito pelo rio. Nós saímos da cidade de Laranjal do Jari, nesse pontinho azul aqui mais baixo, e nos deslocamos até a comunidade de São Francisco de Iratapuru, onde nos encontramos com todo mundo, né? Toda a equipe se reuniu, inclusive o pessoal, a equipe de apoio, que foi imprescindível, mais uma vez falo, porque os caras são ninjas mesmo, e permitiram que essa expedição fosse viabilizada, né? Então, na prática, a gente saiu, toda a equipe, a partir desse pontinho que está marcado Iratapuru, e nosso destino seria subindo todo o rio, né? Isso demorou em torno de 5 dias para chegarmos lá no ponto mais próximo de onde a árvore estava localizada. Se vocês perceberam, já foi no hemisfério norte, né? Já foi uma coisa bastante legal. Foi a primeira vez que eu estive no hemisfério norte. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que tem 10 minutos, né, para poder. Acho que é aquela coisa que o Matheus falou É o que eu sobre comentei no começo da live. E, Jonathan, isso. só um minuto, que eu tive que passar a administração da live para você, para tu poder apresentar. Aí, no caso, está aparecendo aí do outro lado um monte de gente para entrar na live. Do lado, quando você perdeu. Desculpa, Matheus, eu perdi teu áudio. Foi o que você falou? Eu tive que passar o host da live para tu poder apresentar. Sendo que aí eu não consigo aceitar ninguém aqui. O pessoal está tentando entrar e não está conseguindo. Mas
Matheus, eu não estou te ouvindo, não. Vou falar contigo no WhatsApp. Ah, ótimo, estou aqui, tá ligado. Pronto, gente. Enquanto o Matheus escreve aqui, tá para mim no WhatsApp, é isso que eu estava falando. Esse aí foi o itinerário, né, que nós seguimos durante toda a expedição, né? Essas estrelinhas vermelhas na parte de cima dos ilhados foi justamente o lugar, né, a localização da árvore que nós tínhamos localizado. Tá, Matheus, recebi sua mensagem, mas eu faço o que agora? No canto superior tem que aceitar, né? Espera aí, rapidinho, gente. Eu estou vendo aqui os participantes. Permite todos? É isso? E aí, será que funcionou? Eu cliquei aqui em Admit All. Eu acho que é isso, né? Funcionou, perfeito. Então, gente, continuando, nós saímos de Laranjal do Jari, né, uma cidade que já fica a 5 horas de carro, mais ou menos, da capital do Amapá, né, de Macapá. Então, nós tivemos que nos deslocar para cá, a estrada de barro, já tem aquela toda logística envolvida, uma equipe grande, mantimento. A ideia era deixar. Nós tínhamos só 10 dias para fazer essa expedição, então teve que ser uma coisa bem controlada. Depois que saímos de Laranjal do Jari, encontramos a comunidade em São Francisco de Iratapuru, começamos a viagem, né? E aí eu fiz um registro fotográfico, né? A maior parte das fotos que vocês vão ver foi tirada do celular mesmo, porque é, não tinha como levar muito peso, a questão de carregar bateria era limitada, né? Tudo bem que o pessoal da Globo tinha uma logística para poder carregar as câmeras dele e tudo mais, mas era complicado, então a gente tinha que economizar bastante energia, né, nos dispositivos. E aí eu fiz um slide, tá aqui. Bom, aqui é só um zoom, né, o que a gente deveria já em terra, né, depois que chegássemos na parte do rio mais próxima a onde estava a localização da árvore, o trajeto em terra que nós deveríamos seguir, né? Essa linha laranja era o roteiro planejado, né? Para chegarmos, o rio vem até aqui, nós desembarcamos aqui no último dia, né? No caso, no quinto dia, quando chegamos lá, e a ideia era seguir por esse caminho laranjado até chegar nesse site 3, onde a árvore estava localizada, certo? Mas aí, como eu falei, né, teve um registro fotográfico feito que eu acho que vai ajudar a vocês entenderem melhor parte da história, parte da aventura que a gente teve para chegar lá, né? Essa é a comunidade do São Francisco de Iratapuru, né, onde basicamente o pessoal sobrevive da extração de castanha do Pará, certo? E aqui recebi uma mensagem dizendo que tem, não, 2 pessoas novas entraram, beleza. Bom, então tem uma certa estrutura, tem uma escola, inclusive, tem um pessoal que vive disso, né? Nesse lugar, quase que exclusivamente da extração da castanha. Na verdade, castanha do Brasil, né? Se chama agora, certo? Essa foi a primeira foto que eu tirei assim que a gente começou, né? Na verdade, foi parte da equipe primeiro para uma ilha chamada Itacará, onde a gente ia encontrar o restante da equipe no dia seguinte, né? Lá, para poder começar a mobilizar todo o equipamento, né? Porque foi muita coisa, né? Tinha que ter comida, tem que ter água, tem que ter uma carga útil muito grande para manter 30 pessoas 10 dias numa floresta isolada, né? Então, esse era o Rio Jari, um rio grande, em alguns trechos tinham bastante corredeiras, né? Vocês conseguem ver uma cachoeira aí, vocês conseguem ver também o quanto o nível da água oscila, né? Se vocês observarem aí a linha das plantas, tem uma parte que está descoberta, então onde o nível da água, o intervalo entre o nível da água nessa região, e é uma coisa impressionante, né? Eu nunca tinha ido na Amazônia até então, e essa aí é na ilha de Itacará. O rio passa aqui do lado,
só que é muito rasa, então podia danificar as embarcações se fosse possível de passar, que não era, porque as embarcações estavam muito pesadas. Então, a gente tinha que tirar tudo que estava nas embarcações, passar por terra, caminhar por terra, uma distância próxima a 1 quilômetro, inclusive carregando, aqui vocês conseguem ver o rio bem turbulento, né? Inclusive carregando as embarcações por terra. Então, foi um dia todinho para poder fazer essa operação, certo? O pessoal, inclusive, apelidou a ilha de Itacará de Eita Caramba, né? Por conta dessa dificuldade, né? Porque representava um obstáculo grande e muito tempo foi perdido porque tinha muita coisa, né? Para poder transportar por terra. Depois disso, nós mobilizamos de novo as embarcações, transportamos a carga para o barco novamente e montamos acampamento para dormir. Nesse caso, foi a primeira noite da equipe toda, mas a segunda noite de parte da equipe que eu participei, né? Então, temos algumas imagens bem legais. Essa aí, o amanhecer na Amazônia, é bem interessante, né? Como é muito úmido, a gente sempre consegue ver essa essa aqui, essas cenas, né? Muita neblina, muita névoa. Isso aí já devia ser em torno de 8 da manhã, não era bem cedinho não, porque amanhece tarde, certo? Bom, aí a estação ecológica do Jari, né, do ICMBio, que toma conta, eles inclusive permitiram que a gente passasse por lá, né? Então toda a documentação teve que ser providenciada para que a gente consiga passar por essa estação ecológica, certo? Então teria uma foto da plaquinha aí para ilustrar. E uma uma coisa muito importante, né, ao longo da expedição foi a questão da navegação, né, de você saber onde você estava, onde você está e para onde você vai. Aí a gente consegue ver o Dr. Marco de Oliveira da Embrapa Acre, né, que ele inclusive levou lá um drone para poder fazer alguns levantamentos da região, inclusive da árvore grande lá. E aí eu achei que essa foto foi bem emblemática. Ele estava olhando o GPS, consultando, a gente precisava ficar monitorando o tempo todo qual era o ritmo de navegação, porque era muito tempo, né? Tinha que saber quanto tempo a gente podia gastar em 1 ou 2 dias de, de estrada, que nesse caso era rio, né? Todo o nosso deslocamento até então foi feito pelo rio. E a navegação, né? Os instrumentos de navegação tiveram uma importância muito grande também nessa expedição. Bom, essa foto aí mostra o professor Eric, que ele é o chefão, né? Como eu coloquei em cima do slide, ele que é o culpado, né? Disso tudo, disso acontecer. Foi o líder da expedição e que viabilizou tudo isso, né? Que tornou tudo isso possível, certo? Bom, gente, em alguns casos era difícil a gente conseguir sacar o celular rápido, ligar, porque tinha que desligar o celular para poder poupar energia. Eram 10 dias, não tinha como manter o celular carregado, se ligado o tempo todo. Então, muita coisa eu perdi o time, né? Não só eu, como toda a equipe, perdi o time para poder fotografar ou filmar, alguma coisa do tipo. Mas se vocês já imaginam que a abundância de vida era bem notada o tempo todo, né? Então, a gente tinha toda noite a gente precisava montar acampamento, né? Parava às margens do Rio Jari, montava acampamento e de vez em quando aparecia uma um vizinho, uma visita ou outra, né? A gente parava basicamente para almoçar e para dormir. Então, do lado direito, vocês estão vendo uma aranhazinha que apareceu embaixo da minha rede numa dessas noites e que tinha muita aranha, de fato, formiga, umas formigas enormes. E do lado esquerdo segundo o pessoal, os nativos, era um pedaço de fezes de onça. Então, achei interessante e resolvi fotografar também. Não vimos a onça, não, mas a fezes dela, pelo menos, nós vimos. Johnny, Certo? Ah, tomando aqui. Esse aqui, acho que já foi na segundo ou terceiro dia de expedição. A maior parte do dia a gente passava sentado dentro do barco, né? Só que em alguns momentos, como esse na corredeira de Mucuru, a gente teve que descer todo mundo das embarcações e por mais que não tivesse uma dificuldade tão grande quanto lá de Itacará, a gente passou também nesse dia a gente acho que percorreu, acho que, salvo engano, 7 quilômetros apenas. Então, de 220 que a gente ia ter que percorrer de barco, nesse dia o progresso foi muito lento. Então,
demorou bastante, foi o segundo grande desafio que a gente teve nessa travessia toda do Rio Jari, certo? Mas tinha que ser superado, né? Então, depois de tudo isso, tá. Aqui vocês conseguem ver o Edinho e o seu Arraia, né? Que era o nativo, o decano, né? De lá, o mais antigo que estava presente, mais experiente também, que era que estava pilotando nossa embarcação, e o filho dele que trabalhava como proeiro, que é aquele cara que fica lá na frente do barco, ajudando a manobrar e a visualizar os obstáculos. Então, essa foto representou bem como é que foram esses dias, né, aí na expedição. Então, a legenda do slide, né, só mais um dia no escritório, e esse foi nosso escritório desse tempo, tá? Bom, então a expedição continuou, né, sempre naquela dinâmica de assim que amanhecia, a gente desmobilizava o acampamento, entrava de novo as embarcações, continuava seguindo o rio, parava para almoçar, à noite parava para acampar e todo dia isso se repetia, né? Esse era o nosso hotel, né? O Amazon Palace Hotel. O pessoal era muito, os nativos eram muito desenrolados e mobilizavam o momento rapidamente, então todo mundo tinha que dormir de rede com mosquiteiro, né? Por conta de insetos, por conta de sair do chão também, né? Tem que ter essa segurança de não estar no chão. Então, basicamente, esse era o nosso barracão, né? Nosso hotel. Só que como tinha muita gente, às vezes tinha que dormir em redes que era fora em suítes especiais que a gente brincava, né? Que era fora do barracão principal, certo? Inclusive, esses barracões chegou a cair um dia à noite, de madrugada, eu acho. Ele desabou, então teve gente que estava dormindo tão cansado, nem acordou, dormindo, caiu e ficou lá dormindo mesmo. E foi uma experiência bem interessante. Depois parece mais engraçado, né? Mas é isso. Então, essa era a nossa rotina durante a expedição, né? Com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Tinha inclusive o Tarcísio, que era além de bombeiro, ele era técnico de enfermagem, então ele tinha um domínio de aplicar, inclusive, medicamentos intravenosos, né? Mas, felizmente, nosso principal problema dessa natureza foi desidratação. Apesar de lugar ser muito úmido, o pessoal trabalhava duro durante o dia e esquecia de tomar água e se hidratar da forma mais correta, né? Adequadamente. Então, vira e mexe, precisava tomar um soro na veia. Felizmente, esse foi o problema mais grave que a gente enfrentou, né? E o uso contínuo, né, de repelente, de protetor solar, tinha que ser sempre lembrado para poder não prejudicar a expedição por causa de insolação, coisa desse tipo, certo? Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Então, eu coloquei aqui o plano de saúde da gente, né, o Forest Medic, era o pessoal lá do bombeiro, o Tarcísio Regis aqui na cena, medicando o Aleixo, que era o rapaz responsável lá da Secretaria do Amapá, né? Ele estava fazendo uma reportagem para o governo do estado lá. E aí, todo dia, seguindo dia de novo, de manhãzinha, saímos no rio. Essa era a paisagem que a gente via, coisas muito bonitas, né? Umas paisagens muito interessantes, certo? Grandes aves, indivíduos enormes, né? Mas nem se compara com a grandiosidade do que a gente estava buscando, né? À noite, quando a gente desembarcava, né, em terra firme, não parava, os trabalhos não paravam, né? Sempre eram discutidos o que ia ser feito no dia seguinte, quais eram as perspectivas de progresso, no deslocamento, o que é que podia ser feito por cada um dos membros da equipe. Então a gente consegue ver a turma discutindo, né, numa das reuniões diárias que aconteciam, certo? O barracão lá atrás. Então basicamente era esse nosso dia a dia, né? Essa foto eu achei muito legal, porque tem um bando de araras ali voando no fundo. A arara era muito comum, né? Bem interessante o fato delas nunca estarem sozinhas. Você nunca viu uma arara sozinha, no mínimo em dupla. E era bem legal. E era sempre, era constante. Assim, a gente até brinca, né? Às vezes, porque chegava a ser chato de tanta arara. Mas brincadeira, sempre era um espetáculo de beleza e vida. Né? Essa foto eu achei muito bacana, bem representativa, e por isso que eu coloquei. Até brinquei aqui na legenda do slide, né? Só botei porque achei massa. Certo? E aí, finalmente, chegamos a parte do rio teria acabado, né? Seria aí o desembarque, e onde a partir daí a gente teria que fazer o deslocamento em terra para poder chegar na localização
da árvore-alvo, né? Esse é o Marcos Vinícius de Oliveira, lá da Embrapa, que eu falei, aquela foto lá do GPS é ele. Uma sumidade, ele conhece a Amazônia, da Amazônia há 30 anos, se não me engano, então é um poço de conhecimento, certo? E aí tá o mapa do que nós deveríamos fazer. Essa linha laranja, esse primeiro pontinho preto aqui é onde nós estávamos, essa linha laranja é o percurso que nós teoricamente deveríamos fazer, e esse lugar, essa estrelinha vermelha aqui seria aquela árvore de 88,5 metros, né? Seria alvo da expedição. Só que, gente, treino é treino, jogo é jogo, né? Como se diz por aí. Então, no planejamento, era para a gente ter percorrido todo esse caminho feito em laranja, certo? Só que a gente não sabia de fato como era na realidade, né? Como era o caminho, se era muito fechado, então tinha muita gente, tinha muito equipamento, como é que ia ser feito? Então foi feita uma equipe de batedores, né, da qual eu participei, a ideia era chegar até a árvore e analisar a situação de toda a equipe chegar lá. No entanto, essa região é muito de relevo muito ondulado, mata aquela umidade, tem uns morros que eles chamam de pirambeira, muito elevados. Então, se vocês conseguem ver essas manchas brancas aqui, são pontos altos, né? Intercalando com pontos baixos seriam essas linhas escuras. Ou seja, era um sobe e desce danado, o solo muito úmido, muita lama. Então, o que nós devíamos percorrer o comprimento dessa linha laranja, que era mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, nós só conseguimos percorrer até aqui, acho que perto de 2 quilômetros, para vocês terem ideia do tamanho da dificuldade que chegamos lá. Né? Eu brinquei aqui também no título desse slide, né, que eu coloquei foi quase, mas foi bem longe. Só que a gente tinha tempo para ir, para voltar. Ou seja, a gente não tinha como chegar lá, não era viável e nem possível que toda a equipe, ou pelo menos quem tivesse interesse nisso, né, ou seja, todo mundo que estava lá, chegasse até a árvore, porque não ia ter tempo disso. A gente já precisava, tinha que tomar mais 3 dias para voltar. Então, como é que faria? Só que aí foi uma frustração imensa, imagina, né? Toda essa logística sendo mobilizada para a gente chegar até a árvore e a gente precisava de mais tempo para chegar lá. E aí foi aquela frustração danada. Só que, diante desse baque, né? Tivemos a grata surpresa de localizarmos outras árvores com dimensões semelhantes, próximas, que são esses pontos aqui em vermelho, perto do rio. Então a gente teve que mudar a abordagem toda, né, para poder no outro dia atacar essas outras árvores, já que com o tempo que nós tínhamos era impossível chegar na árvore de 88,5 metros, ok? Beleza. Então na volta, né, depois dessa caminhada que nós fizemos, né, de exploração para ver a viabilidade, apesar de não conseguirmos chegar lá, mas tivemos alguma surpresa bem legal. Esse aqui é uma Samaúma, o pessoal chamava de telefone de índio, né? Eles batem nessas partes das árvores, nessa sapopema aqui, e ela ecoa durante a floresta, então eles conseguiam se comunicar uns com os outros, né? À distância. E para vocês terem ideia, esse aqui sou eu na foto. Eu tenho quase 1,90 de altura, então vocês têm ideia da dimensão, né, do diâmetro dessa árvore. E uma feliz surpresa foi essa árvore bem peculiar que a gente teve a felicidade de encontrar, da espécie Socrates sorrisa, e ela tem um superpoder, ela anda. Essas raízes aéreas dela servem como sensores, né, que medem com a viabilidade, com a direção que tem mais recursos, mais umidade, e aí ela sai se movendo conforme necessidade. Eu li um trabalho depois dessa expedição que dizia que essa espécie consegue se mover quase 20 metros por ano. Então, tem vários trabalhos investigando sobre como é que funciona essa mobilidade dessa árvore. Eu desconhecia a existência de uma árvore que caminhasse, mas, no caso, existe. E é essa árvore aí, a Socrates sorrisa. Bom, como nossa tentativa de chegar àquela árvore maior de 8,5 metros pela distância e pela dificuldade do terreno foi frustrada, a gente teve que voltar, né, para a prancheta, por conta do planejamento, né? Como a nossa energia para manter dispositivos eletrônicos ligados era bem limitada, teve que levar muito dado analógico, papel, mapa impresso. Então voltamos para o mapa, voltamos a planejar e tentar a estratégia para atacar aquele outro local onde tinha árvores igualmente grandes, né?
Então, esse aqui a segunda tentativa. Enquanto parte da equipe ficou para explorar essas árvores, esses dois outros lugares aqui onde tinha árvores grandes, a equipe de batedores, dessa vez não estava presente, tentou chegar lá também por outro caminho para verificar essa viabilidade, se era mais fácil chegar por aqui, mas de fato era muito difícil. Eles conseguiram chegar só nesse ponto aqui. Se vocês conseguiram ver esse pontinho, último pontinho, mais próximo do site 3, né? Então ainda faltava um trecho de terra muito bacana, com um terreno muito ondulado para ser vencido, e a gente precisava de mais tempo que não tinha, né? Então, terminou que a boa notícia era que não só tinha alguns indivíduos isolados, mas grupos de indivíduos de alturas inimagináveis, né, até então, bem próximos à margem do rio. Como era uma região muito remota, a gente passou 5 dias para chegar lá de barco, né, uma localização bastante difícil, de difícil acesso, e como os transectos mapeavam trechos específicos da superfície, né, então, fora daqueles transectos, foram localizados também o que o pessoal convencionou chamar de santuário, né, das árvores gigantes, porque cada pontinho desse branco é uma árvore grande. Se vocês conseguirem ver aí, associarem essas cores do mapa à legenda que está aqui do lado, né, seria a altura, né, porque aqui já tem o modelo de altura do dossel, ou seja, aquela coisa que eu falei para vocês lá no começo, do efeito do relevo ter sido removido. Essas árvores, essas cores mais perto do verde, um azulzinho claro e um verdezinho, estão acima de 70 metros. Ó. Então, imagina a quantidade de árvores acima de 70 metros, né? Coisa que era desconhecida, de repente tem em abundância lá nessa região. Aí fomos achando, né, próximos a aquelas árvores que já tinham sido identificadas antes, né, no começo disso tudo, a gente achou outras árvores que eu coloquei no slide como gigante também, né, porque era enorme, né, e a espécie dessas árvores aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a árvore, né, que a gente chegou lá, né, a árvore mais alta, essa é no caso, a segunda árvore mais alta, né, já que a gente não conseguiu chegar naquela maior de todas, né. Então, isso aqui é uma tombada, né? Vocês conseguem ver que eu estou dentro do oco dela, né? Uma árvore tombada, então a dimensão dela, vocês conseguem ter uma noção, certo? E essa é a bexiguenta, né? A de Itacuja, a árvore que a gente conseguiu falar, a 02, digamos assim, a segunda em altura, que é um, um angelim vermelho, né? A espécie, o nome vulgar dela, no lugar chama de angelim vermelho. Então, se vocês, para vocês terem uma ideia, esse galho da árvore aqui tá a 50 metros do chão, tá? Então, para vocês terem ideia do monstro, né? Desse fenômeno que é essa árvore, certo? Aqui da equipe, né? Parte da equipe, na verdade, o Fabiano escalador preparando o equipamento, ele precisa atingir, ele manda uma baladeira, algo parecido com um estilingue, para poder envolver aquele galho e poder depois se içar, né, sobre isso, para poder chegar. A ideia era chegar o mais próximo possível do topo da árvore, do pico da árvore, para poder, com a corda, medir a altura da árvore e em terra a gente faria a validação dessa altura, certo? Aqui o professor Érico, o Tarcísio do Bombeiro e eu, e a parte dos equipamentos de esporte aqui no chão, tá bom? E aqui ele subindo, naquele galho que eu falei a 50 metros. Então eu dei um zoom aqui para vocês verem melhor. Acho que ele demorou muito mais para poder conseguir se ancorar nesse galho do que para subir. Acho que ele demorou 10 minutos para subir e umas 3 horas para poder conseguir fazer essa estrutura para poder subir, né? Bom, então, quando a gente ficava lá embaixo dando apoio para o Fabiano, né, sempre tinha que subir equipamento conforme a demanda dele, desconfortável ficar olhando para cima, então o pessoal resolveu ficar numa posição mais confortável, né, e que pudesse enxergar ele se ele precisasse de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, estamos aí. Ó, essa aqui foi uma foto feita do drone pelo Marcos Vinícius, e essa é aquela árvore, né, essa árvore tem 82 metros, certo? Não é de 88,5, mas ainda assim, 82 metros é uma árvore de uma altura muito elevada, né? Dá, sei lá, acho que um edifício de 27 andares, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né? A angelim vermelho, o nome vulgar, e a espécie é Denise excelsaduc, né? Todas as árvores, essas árvores altas, acima de 70 metros que estavam lá, são dessa espécie, tá? Então, foi uma botânica, a professora Eliane, da Universidade
Federal do Amapá, que trabalhou em relação à identificação dessa espécie, certo? E aqui a equipe toda, né? Todo mundo, o pessoal da comunidade, o pessoal das universidades de fora do país, o pessoal da Embrapa, o pessoal, sabe, que é a única mulher representando as mulheres aí na expedição, né? A botânica que eu falei, que identificou a espécie, a professora Eliane, certo? O professor Diego, professor que é professor do Amapá, juntamente com o Perseu e o Robson, todos os professores lá do Amapá que fizeram em algum nível a pós-graduação na Rural de Pernambuco, certo? Pessoal da comunidade, pessoal do bombeiro, todo mundo junto aí, pessoal da Globo. Então essa foto ela meio que sintetizou toda essa história, né? Que da expedição, toda essa aventura que a gente teve, conseguiu, teve a oportunidade de vivenciar, né? Então, acho que essa foto, todo mundo, assim, apesar de que exausto, né? Já estava, acho que, há uns 8 dias já dentro do mato, sem contato nenhum com a, com a civilização. A gente não sabia muito de como é que estava acontecendo, como é que estava o mundo fora daqui, né? Por esses 10 dias, o mundo da gente foi esse aí. Tá? Então, essa foto, ela tem ela resgata esse sentimento na gente. Bom, então, depois de tudo, né, a gente chegando na ilha de Iratapuru, e aí aquele clima de despedida, festa, tudo. Então, como toda expressão termina em festa, né, isso aí que o pessoal brincando aí, me jogando pro alto. Mas foi, assim, uma alegria muito boa, porque apesar de não ter conseguimos chegar por motivos de dificuldade de terreno naquela árvore de 88 metros e meio, a, tivemos a feliz surpresa, a grata surpresa de não só ter uma árvore, mas várias árvores e de dimensões absurdas, né? Ou seja, já valeu o que a mídia depois chamou de Santuário dos Angelim, né? Porque tinha muito junto, então assim foi uma feliz surpresa. Bom, sobre a repercussão, né? Muita fonte de informação, alguns jornais, alguns sites, universidades publicaram sobre a questão da expedição, né, sobre o achar da árvore mais alta da Amazônia e sobre o Angelim, o Santuário dos Angelim, né, que tinham sido encontrado lá. Então, eu acho que fomos muito bem sucedidos nessa expedição. Além de encontrarmos essas árvores, né, com dimensões inimagináveis anteriormente, vivemos tudo isso, né? E aí, coloquei aqui alguns recortes de matérias que saíram, né? Muita coisa sobre a árvore, inclusive tem alguns vídeos. O pessoal da Universidade de Cambridge também publicou sobre a expedição. E é isso, né? O financiamento dessa expedição se deu pela Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Pelo professor Eric Gorgens, a Universidade de Cambridge e o INPE, né? O SPOT, que é uma empresa que fornece dispositivos para caso alguma emergência tivesse acontecido, a gente conseguia acessá-lo, né, por satélite, e aí procurava um ponto de extração para que eles pudessem levar um helicóptero, essas coisas, né? O INPA, o ICMBio e a Fundação Jari, né, que deu todo o apoio para que a gente conseguisse realizar essa expedição. E, em especial, eu queria agradecer ao TreeLab, que é o laboratório do professor Eric, lá na Universidade em Diamantina, Minas Gerais, e o Laboratório de Sensoramento Remoto, a qual participo, certo? Chefiado pelo professor Emanuel Araújo, lá no DCFL, que, de certa forma, permitiu que eu conseguisse viver tudo isso, né? Toda essa experiência, né? E eu encerro aqui essa minha apresentação com o Hilad com essa foto, que foi a última foto da expedição, esse pôr do sol incrível do último dia, do 10º dia, todo mundo exausto, mas cheio de história para contar. Inclusive, eu submeti essa foto para um concurso sobre fotografia dos biomas no Brasil e ela ficou em segundo. Eu fiquei muito surpreso com isso também e acreditem, foi tirada do celular. As fotos que eu mostrei para você todas, exceto a da árvore, né, que foi tirada por um drone, foi feita de celular. Tá joia? Então, gente, eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre isso, porque apesar de ser estranho falar com as pessoas sem ter um feedback, assim, né, a gente não consegue ver vocês, a cara de vocês, mas eu fiquei muito feliz de poder falar mais uma vez sobre essa experiência. Quero agradecer de novo a organização do evento, o pessoal do PET Ecologia, especialmente a professora Carol, que foi uma inspiração para mim, assim, ela que me apresentou a questão da ecologia
certo? Paguei uma disciplina fantástica com ela e que me abriu muitos olhos para essas possibilidades, né? Que eu podia aplicar o que eu estava mexendo já com a questão das imagens de satélite, de dados de espacialização para as florestas. Na verdade, inicialmente eu comecei a projeto de doutorado com a ideia de trabalhar com florestas plantadas e terminou que me deu um plot twist e eu hoje estou trabalhando com florestas nativas e eu tenho muito a agradecer a Carol por isso. Obrigado mais uma vez ao PET de Ecologia e estou à disposição aí para qualquer coisa que vocês queiram saber.